todos, sejam todos bem-vindos ao workshop. Vou começar falando sobre estratégias de ensino e aprendizagem, que são muito importantes para o disléxico. Vou falar de uma forma geral, mas que é muito importante. No curso isso está bem detalhado, com vários exemplos, bem explicadinho. Mas o que eu trago aqui hoje para vocês já é muito importante. Então, papel e caneta na mão e vamos lá. O que é importante saber antes da gente pensar em estratégias para a dislexia? Que os disléxicos possuem algumas habilidades, alguns dons e alguns talentos que são importantes de serem identificados, detectados e usados dentro do ensino. Por exemplo, disléxicos são muito curiosos. Então, se eu utilizo uma estratégia de ensino que favoreça essa curiosidade, eu consigo o que com isso? A motivação do aluno, o interesse, a dedicação, e eu consigo aumentar a autoconfiança do disléxico para que ele aprenda, que é uma das dificuldades importantes, mas que quase ninguém fala. Geralmente, disléxico tem uma baixa autoestima. Por quê? Pensa numa mente inteligente, ali no ambiente escolar, comparando com seus pares, e ele percebe que ele não consegue acompanhar aquele coleguinha que às vezes não é tão criativo, aquele coleguinha que às vezes tem uma dificuldade específica, que tem uma falta de atenção maior que às vezes até a dele, mas que pegou toda a explicação que o professor deu tranquilamente e ele não avança, ele não consegue. Então isso acaba causando uma baixa autoestima, um prejuízo emocional e isso evolui para o comportamental muito grande. Então, se eu pego aqueles dons, aqueles talentos, aquelas habilidades que eles são assim, ó, o máximo, que eles se superam assim em 1000 e uso dentro da estratégia de aprendizagem, dentro de qualquer ensino, de qualquer disciplina, eu estou trabalhando a motivação do disléxico, que é outra aula que terá no curso de uma forma bem explicada, bem extensa e bem completa. Bom, então, se eu sei que esse disléxico tem uma curiosidade, eu posso utilizar a estratégia investigativa, por exemplo. Outra habilidade que disléxicos têm muito bem definida é a habilidade para fazer perguntas. Às vezes ele não faz justamente por causa da baixa autoestima, pelo medo, porque ele acha que ele não sabe, porque ele acha que ele é burro. Mas disléxicos, pela curiosidade, eles são muito bons em fazer perguntas e às vezes fazer perguntas onde ninguém nunca pensou naquilo. Você sabia disso? Pois o seu aluno, não vou dizer todos, porque essas habilidades mudam de acordo com a dislexia. Ele pode ter essa habilidade lá escondidinha, às vezes nem ele sabe, porque não houve oportunidade, porque ninguém nunca se interessou, e ele tá naquela luta, naquele enfrentamento da dislexia, se vendo sozinho nesse mar de dificuldades, e ninguém entende, ninguém compreende, e o objetivo dele é obter nota, passar de ano. Aprendizagem, ó, muitas vezes não é nem o principal, e é isso que precisa ser mudado. A aprendizagem tem que estar no centro. Bom, outra habilidade que disléxicos também são bons é olhar para as coisas de maneira diferente. É o tal do pensamento criativo. Você segue uma receita de bolo, ele olha para aquela receita de bolo e ele cria uma receita que às vezes não tem nada a ver e que sai até melhor. Então, onde tem um problema e todo mundo iria resolver aquele problema da mesma forma, ele vai resolver de outra. E essa outra é que é mais fácil para ele, é que é genial, é que tem um insight original, é que é brilhante, mas que às vezes não é valorizada, porque às vezes pode ser um caminho totalmente diferente de normas, de padrões estabelecidos. Então, é importante a gente olhar para isso e saber como utilizar essas habilidades, esses dons, dentro do ensino das disciplinas, dentro da escola, dentro ali quando o pai ou a mãe está trabalhando com esse disléxico, está ensinando o conteúdo. Outra habilidade que disléxicos são bons, principalmente quando a gente tem lá o lado direito do cérebro mais ativado, é o bom humor, um senso de humor gigantesco. Por isso que a gente vê muitos disléxicos com uma veia artística
pro lado cômico. Eles são muito bons nisso. Ou então aquela criança adolescente que tem muita dificuldade na escola e é o palhaço da turma. Porque nisso ele é muito bom em pensar em estratégias, em palavras, em ações e atitudes que faz todo mundo rir. Então você pode utilizar isso para ensinar conteúdo também. Além disso, muitos disléxicos são muito bons, né, com habilidades artísticas, habilidades musicais. A gente está cansada de ver uma quantidade enorme de disléxicos dentro do mundo artístico. Isso ocorre por causa da ativação cerebral, por causa da criatividade, dessa veia cômica. Então, tudo isso favorece. Então, eu sei que se o meu disléxico tem uma habilidade dessa, as estratégias de dramatização, de encenação, de desenho, de música, podem facilitar a aprendizagem dele. Esses talentos, eles não têm que ser guardados lá para quando ele estiver na fase adulta, não. Esses talentos, esses dons e habilidades têm que ser utilizados aqui, no momento que ele está estudando, para potencializar essa aprendizagem. E para ser utilizada, pode ser utilizada como estratégia de ensino também. Então todo professor agora tem que encenar para dar aula? Não é isso que eu estou falando. O professor tem a sua metodologia, tem a sua didática, que é compatível com o seu modo de ver a vida, né, com os seus princípios, com aquilo que ele acredita. A gente não pede para nenhum profissional colocar máscara para poder atuar. Mas isso, se o professor tem um estilo, para ele é muito difícil fazer uma adequação no seu modo de ensinar, se para ele passar o conteúdo é melhor daquela forma, isso pode ser trabalhado numa sala de apoio à aprendizagem, numa sala pedagógica, né? Apoio à aprendizagem se for em escola pública, numa sala pedagógica se for no ensino, numa escola privada. Com professor de reforço. Tem muito psicopedagogo que é pedagogo e une as duas profissões em uma só. Então trabalha com a intervenção psicopedagógica e trabalha com o ensino dentro da pedagogia. Com os pais dentro de casa. Então há várias formas de se trabalhar com o disléxico para dar um reforço para o professor. Não é que o professor tenha que ser obrigado a fazer dessa forma, não. Porque numa sala ele tem um disléxico, ele tem um TDAH às vezes, ele tem um TEA leve, ele tem um TDL, ele tem uma apraxia de fala infantil, ele tem às vezes tem uma diversidade muito grande de crianças dentro da sala de aula. Mas isso pode ser trabalhado com um apoio ou um aluno tutor, que hoje no Brasil se usa muito o monitor, mas eu sou uma defensora do aluno tutor, porque ele não vai ter um impacto tão grande no emocional e no comportamental da criança ou do adolescente. Bom, e quais são os princípios de instrução na dislexia? O que é importante você fazer? Os 2 primeiros meses são cruciais para criança ou adolescente com dislexia, durante todos os anos escolares, porque tudo é novo, conteúdo novo, disciplina nova. Então, à medida que ele começa, a ansiedade vai tomando conta. O disléxico enfrenta a dislexia na escola todos os dias da sua vida. E os 2 primeiros meses do primeiro semestre, e muitos disléxicos com muita dificuldade nos 2 primeiros meses do segundo semestre também, mas é mais no começo do ano. Então, há uma expectativa, há uma ansiedade, há um medo, junto com a aversão à leitura, a aversão à escrita, junto com o sentimento de eu preciso passar de ano porque meu pai não pode ficar triste comigo, ou porque eu quero ganhar aquilo, ou nossa, será que esse professor vai gostar de mim? Há muita coisa passando na cabeça do disléxico. Eu sempre converso muito com as crianças e adolescentes e até mesmo adultos que eu atendo. Eu sempre quero que eles falem. Então, 5 minutinhos no começo ou no final, eu tô ali escutando, estou perguntando, eu deixo eles perguntarem, porque isso me ajuda a compreender a dislexia. E na escola isso também é importante. Então, o que é importante de estratégia você fazer com relação a isso? Discutir com o aluno os aspectos do plano educacional. Vou discutir o ano todo? Não precisa ser o ano todo. No primeiro mês,
como vai ser trabalhado, o que você pretende fazer, por que você pretende fazer, para que é importante você ensinar isso. Muitos disléxicos, pela inteligência e por fazer um hiperfoco em coisas que eles gostem, acham, por exemplo, se aquele adolescente ele gosta muito de cálculo, de matemática, de computador, para que estudar português, história, geografia? Eu nunca vou mexer com isso. É isso que passa na cabecinha do disléxico. Então, se você explica a importância disso dentro do mundo real, você está dando um motivo para ele estar em sala de aula. E isso já é o começo de uma grande diferença lá na frente. Ou o professor, ou os pais, ou os professores e os pais. Os pais falando, eu tenho um impacto. O professor falando, eu tenho outro impacto na vida dessa criança. Nossa, ele tirou 5 minutos para sentar comigo, para explicar o que ele vai fazer. Não dá satisfação a aluno nenhum. Ele tem que chegar na sala e dar o conteúdo. Muitos pensam assim, são crianças e adolescentes inteligentes. Eles estão pensando o tempo todo. Mas quando você faz isso, você tenta trazer o interesse do disléxico para essa disciplina e você tenta uma aproximação. Então, gera um vínculo de respeito, de admiração, porque você se dispôs a conversar um pouco com ele, não é nem a dar uma aula, é a conversar. E disléxicos, que eu acredito que não é só disléxico, toda criança aprende melhor quando eles estão interessados e quando eles estão envolvidos. Então, quando você traz o disléxico para esse mundo, então você está auxiliando a sua motivação e a sua prontidão para aprender. O que é importante falar também? O que é, como você vai trabalhar e escutar. O que você acha disso? E aí, se ele falar, não gosto de escrever, aí você pode explicar o porquê que a escrita é importante. Dentro daquilo que ele gosta, é importante que você pergunte o que você gosta. Eu já ouvi muito disléxico falar assim, de nada. Eu não gosto de nada, eu não sou bom de nada. Porque ele realmente acredita nisso. E isso precisa ser mudado. Então precisa de uma ajuda profissional de um psicólogo. Mas muitos falam, olha, eu gosto de geografia, olha, eu gosto de carro de Fórmula 1, olha, eu gosto de plantas. E ali, você escutar o que ele gosta, ouvir os talentos, ele não precisa ser muito tempo, 5, 10 minutos, ou deixar que a equipe pedagógica faça isso e discuta isso na reunião com professores, faz toda a diferença. Isso é uma adequação curricular que precisa estar no plano de ensino de toda escola que recebe disléxicos. E toda escola pode receber disléxicos. Ela não é uma deficiência, ela é um transtorno do neurodesenvolvimento e que implica em uma forma diferente de aprender. Então, é importante definir qual é o seu objetivo ali. Que muitas vezes o objetivo de que a maioria das crianças pensam é, eu preciso tirar nota, eu preciso passar de ano, e é só isso. Mas quando o professor fala que o objetivo dele não é que ele tire nota 10, 9, 8, não é que ele passe de ano, porque isso é consequência. Quando o professor fala e quando os pais falam que o objetivo é que ele aprenda, que isso gere um aprendizado, porque aprender é bom, aprender é gostoso, porque ele é inteligente, ele pode fazer muitas coisas com isso, conversando se muda muita coisa. E nesses casos, eu sempre falo que o disléxico precisa da ajuda de um psicólogo em algum momento da vida dele, por causa de muitas questões de cunho emocional. Então, é preciso que o profissional trabalhe, que a família seja orientada e que a escola dê esse reforço também. Então, quando você fala assim, olha, ele começa a falar, eu tenho uma versão escrita, eu vou tentar usar algumas estratégias. Se eu não conseguir usar essas estratégias, eu vou pedir ajuda para a sala de apoio de aprendizagem ou para a equipe pedagógica, ou eu vou passar algumas coisas para casa ou para o professor de reforço para poder te ajudar, pode ser? Então você está ali, você está se aproximando cada vez mais dessa criança e desse adolescente. Nossa, ele está pensando em mim. Não tem criança, não tem adolescente que não veja um professor desse com os olhos bons. É o que eu falei na aula que eu gravei para o curso. Um professor que causa um impacto negativo no aluno,
ele vai estar mais presente na lembrança desse aluno do que aquele professor bom. Mas o que se faz de bom, vocês não têm noção do impacto disso no futuro desse aluno. Então, quando você fala que essa estratégia é para não forçar a memória dele, porque se ele falar que ele tem dificuldade com memória, que ele esquece muitas coisas, que você vai fazer isso para ele poder aprender. E é claro que você não vai falar que ele pode tirar qualquer nota, não é por aí. Então, assim, você vai falar que você sabe que ele é capaz de tirar nota boa. Então, assim, é importante que se gere uma expectativa também de acordo com aquilo que essa criança, esse adolescente consegue fazer, junto com as adequações curriculares, porque sem adequação curricular, se o aluno não consegue ler direito, se ele tem muita dificuldade de escrita, ele vai ser prejudicado por causa disso. Então, precisa das adequações também. Então, a primeira estratégia que eu acho muito importante para se trabalhar com física, história, geografia, até mesmo com português, matemática, física, química, sociologia, filosofia, literatura, qualquer disciplina, são as estações de aprendizagem. Nesse workshop eu quero falar sobre essas estações. Essas estações de aprendizagem podem ser utilizadas dentro de sala de aula, fora de sala de aula ou até mesmo em casa, em pequenos trabalhos em grupos ou com o aluno tutor e a participação da família também. Por exemplo, se vai para uma sala de apoio à aprendizagem ou para uma sala pedagógica, isso pode ser feito através de um grupinho. Então, a escola precisa dar conta, às vezes, de uma demanda de muitas crianças que necessitam de apoio. Essas estações de aprendizagem podem ser utilizadas através de um grupo ou quando passa algum trabalho para casa, em casa se montar as estações de aprendizagem, já com as atividades direcionadas, ou até mesmo nas aulas de reforço. Tem muito professor de reforço que tem a prática do ensino em grupo. Então, ele tenta fazer uma coisa individual no grupinho, mas ele pode utilizar, se houver... Se as disciplinas forem compartilhadas, as dificuldades forem as mesmas, o estudo for o mesmo em pequenos grupos, criando essas estações de aprendizagem. O que eu vou fazer nessas estações de aprendizagem? Então, eu tenho o mesmo conteúdo sendo apresentado, por exemplo, de 4 formas diferentes ou conteúdos diferentes em momentos diferentes. Então, por exemplo, se é o mesmo conteúdo, e eu sei que o disléxico precisa de repetição. E o que muita gente acha que essa repetição é pegar lá o caderno e você vai copiar a frase 100 vezes. Ou você vai fazer o mesmo exercício várias vezes, porque a repetição vai fazer você memorizar. Não é esse tipo de repetição que o disléxico precisa. Então, são atividades diversificadas com o mesmo conteúdo, de forma que promova uma super aprendizagem. Então, quando você tem essas estações de trabalho para o mesmo conteúdo, você está trabalhando com isso. É como se fosse um treino para isso ser automatizado. Quando você tem diferentes conteúdos, então o disléxico teve aula de português, matemática, história e geografia. Ele tem 4 tarefas para fazer. Grupinho, ou na sala de apoio, professor de reforço, sala pedagógica, ou em casa. Então, primeira estação, geografia, segunda, português, a terceira matemática e a outra história. Então, você vai dividir essas atividades em formatos diferentes para facilitar a aprendizagem, não deixar a motivação do disléxico cair e promover a aprendizagem. São 3 coisas importantes que você precisa trabalhar ao mesmo tempo. E aí você tem a estação 1. Então, por exemplo, um exemplo que eu dou. Na estação 1, a atividade definida vai ser assistir um vídeo sobre o conteúdo. Seja se é o mesmo conteúdo ou se é um conteúdo diferente. Então, sempre pergunte para o disléxico, se isso for trabalhado em casa. Na escola, às vezes com a correria, o professor pode definir qual o melhor conteúdo cabe para ser trabalhado com vídeo. Às vezes o disléxico, quando você tem um vídeo, ou pode ser um professor explicando alguma coisa de uma forma diferente, gesticulando, as expressões faciais, tudo isso facilita a aprendizagem do disléxico se ele aprender melhor observando isso, porque ativa mecanismos atencionais e ele vai conseguir prestar atenção melhor. Então, você pode definir uma atividade que é assistir um vídeo. E depois desse vídeo, qual vai ser a atividade que vai ser feita?
Nós vamos discutir o filme. Nós vamos falar sobre os conceitos principais abordados na aula em cima desse filme. Eu vou apresentar uma lista de perguntas para ele, se ele tem dificuldade na escrita, para ele responder oralmente, ou se ele não tem, para ele escrever da forma como ele conseguir, de forma que ele possa explicar melhor e depois fazer um ensino pontual em cima das suas dificuldades. Então, eu tenho uma gama de atividades para trabalhar em cima disso, que eu comecei com uma forma mais branda, mais leve, com uma forma que eu sei que ele vai conseguir associar aquilo que ele viu em sala de aula ou aquilo que o professor preparou antes da aula para ele poder compreender esse conteúdo. E aí, se eu tenho disléxicos que são muito inteligentes, ou são ligados, inteligentes eles sempre são, que só tem uma veia artística muito grande, o que eu posso trabalhar em outra estação? Criação de arte sobre um conteúdo. Então, naquele primeiro momento foi o filme ali de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, se tá em casa, entendeu? Vai a pipoca, vai o suco, enquanto assiste o vídeo e depois aquilo ser trabalhado. Não tomou muito tempo, era o tempo que muitas vezes, um tempo até menor do que ele iria levar com você tentando trabalhar aquilo que está no livro. Lendo, explicando e ele com aquela dificuldade, você tendo que repetir. Então é uma forma um pouco mais leve, que às vezes você pode passar, ó, você vai fazer isso aqui, quando por exemplo, o pai e a mãe tá trabalhando, você vai ver esse filme, quando eu terminar de arrumar a cozinha, quando eu chegar do mercado, quando eu chegar no trabalho, eu quero que a gente vai trabalhar em cima desse filme. Então você deu uma obrigação para ele de uma forma simples, sem exigir muita coisa. Outra forma é quando se pede a criação de arte sobre um conteúdo. Se o disléxico tem uma veia artística muito grande, isso pode estar dentro da estação de trabalho. Se é na música, a disciplina foi crase. Vamos criar uma música com crase? Eles têm criatividade para isso. Às vezes o que precisa é de um aluno monitor. Esse aluno monitor pode ser um aluno da mesma sala, que não tenha dificuldades, que pega o assunto muito fácil, para poder acompanhar, ou de uma série um pouco maior, e aí para poder acompanhar esse disléxico, né, se estudar num contraturno, e aí geralmente é da mesma forma como funciona na faculdade, os monitores, eles têm um benefício, é um desconto na mensalidade, se for numa escola particular, é um ponto em algum trabalho, um ponto naquela disciplina. Então, isso é bom para o aluno, porque ele começa com um senso de responsabilidade, ele recebe benefícios por isso, e essa interação de aluno-tutor junto com o disléxico, ela é muito benéfica. Às vezes ele é melhor do que o monitor, mas tem disléxico que não se incomoda com um adulto sendo um monitor dentro de sala de aula. Então tudo vai depender da criança e do adolescente. Eu sou a favor do aluno-tutor. E o que é importante também a gente falar sobre isso? A criação de arte, com relação à criação de arte. Então é a música, junto com o aluno tutor ali, vamos criar uma música com a crase. Ele passa os versos, o aluno tutor vai anotar a letra da música. Ou através de um desenho. Então, se a história lá de história, o período da ditadura militar, então vamos contextualizar toda essa história em forma de desenho, em forma de história em quadrinhos. Então você trouxe uma estratégia lúdica com uma habilidade que ele tem em cima de um conteúdo. É muito mais fácil ele aprender aquilo, não é nem memorizar, do que se ele ficar só no livro e naquelas perguntas que a gente tem, fazendo resenha, fazendo ensaio, fazendo um resumo crítico e tudo mais. A outra estação que a gente não pode deixar de trabalhar com o disléxico é com a leitura de texto. Então, por mais que na dislexia a gente tenha uma dificuldade, há muitas formas de se trabalhar, de se ensinar através da leitura de texto. É claro que se é uma criança que tem muita dificuldade, eu vou fazer uma adequação dessa leitura, que foi as estratégias de leitura que eu passei lá na live, algumas estratégias. Então, a leitura de texto, ela pode ser trabalhada em conjunto com alguém, de forma compartilhada, mas eu acho que ela precisa ser é importante que se proponha ao disléxico e deixar ele escolher se ele quer trabalhar ou não, mas sempre insistir.
Outra forma de se trabalhar é, por exemplo, completando um quebra-cabeça. Se eu vou trabalhar com a matemática e aí entra uma adequação de material, é um material manipulativo, eu posso criar um quebra-cabeça de frações, por exemplo, se esse for o tema, ou um quebra-cabeça de multiplicação, e ali trabalhar até mesmo numa atividade em grupo, ou disléxico sozinho, ou dentro dessa estação de aprendizagem. Outra forma de se trabalhar dentro da estação de aprendizagem, você pode variar isso durante a semana toda, é uma gama de estratégias para serem trabalhadas, deixar que ele te ouça ensinar. Então, que muitos pais já fazem isso, né? Então, estuda o conteúdo para ensinar para a criança, o professor ensina, o aluno, o tutor pode ensinar, porque muitos disléxicos aprendem melhor quando escutam. Às vezes não precisa nem do vídeo, de gestos, expressões faciais, nada disso. Ouvindo, ele já consegue aprender melhor. Então, uma forma que se pode trabalhar também dentro de uma estação de aprendizagem para ajudar nesse ensino do conteúdo é simplesmente o fato de se explicar o conteúdo falando. Outra forma também, para aquelas crianças ou adolescentes que gostam de responder as perguntas funcionam como um desafio, são cartões de tarefas com perguntas simples sobre o conteúdo. Então pode-se fazer o sorteio, então a gente vai fazer agora trabalhar essa pergunta aqui. Deixar o disléxico refletir, ativar o pensamento crítico dele, deixar ele ter as ideias originais e você trabalhar em cima daquilo que foi trabalhado, oralmente. Se já tem um nível de leitura bom, porque nem todo disléxico vai ter uma dificuldade na precisão da leitura ou tem uma dificuldade mais leve na fluência de leitura e dá para ele ler um texto, então você pode trabalhar com a forma da leitura dos cartões e se não tem muita dificuldade na escrita, utilizando a escrita também. A dislexia é um transtorno muito heterogêneo, ela tem os graus, tem vários subtipos, então o disléxico ele nunca vai ser igual ao outro. Por isso que é importante conhecer o aluno. Então, pais e escola têm que estar ali, entrelaçados, sempre trazendo as dificuldades, as habilidades, no que a criança é boa, quais são os medos do adolescente, quais são as maiores dificuldades do aluno disléxico, para a escola e os pais poderem trabalhar de forma adequada, para que ele não passe a vida acadêmica sendo arrastado pela dislexia. Ele tem que caminhar enfrentando a dislexia e não ser arrastado pela dislexia. E aí até que chega um momento que ele não aguenta mais, não vou mais estudar, não vou fazer vestibular, não vou fazer concurso, não vou fazer nada. Enterra os seus sonhos. Às vezes a gente fica até sem saber o que realmente essa criança, não digo nem criança, o que esse adolescente pretendia, porque ele simplesmente não quer mais. Então isso é muito sério, então a gente precisa realmente conversar. E há muitos pais de disléxicos que são disléxicos, desconfiam, mas não sabem. Então é importante que os pais também falem das suas dificuldades para a escola. Porque se a escola passa um trabalho, mas o pai não vai poder acompanhar, porque o pai também tem dificuldades similares ao adolescente ou à criança, então assim, às vezes a criança não fala, os pais não falam e a escola tá cobrando. Mas eles precisam de ajuda também. São pessoas inteligentes, mas que têm dificuldades que às vezes dificultam a execução de uma tarefa de uma disciplina, como por exemplo ortografia, português, leitura. Então é importante que a escola verifique com os pais se eles também são disléxicos. Outra forma de se trabalhar é com a entrevista, entrevistar alunos usando o conteúdo. Então, como eu falei, eles gostam de fazer perguntas, eles são curiosos. Uma prática investigativa através de uma entrevista é uma estratégia boa. Então, você pega aquele conteúdo e transforma em entrevista. Então, é uma forma diferente. Dentro de casa, todo mundo de casa pode participar dessa entrevista, cada um com o seu roteirinho do que vai perguntar, do que vai responder, vira uma aprendizagem interativa e dinâmica. Então, quando ele precisar responder uma prova, ele vai poder mostrar o seu conhecimento através de uma prática que foi lúdica para ele, foi divertida, teve a participação de todo mundo de casa.
e todo mundo discutiu, então cada um botou sua opinião em cima daquele conteúdo, daquilo que está no livro, para poder auxiliar o disléxico. Isso também pode ser trabalhado com o professor de reforço, dentro de sala de aula, com o aluno tutor e tudo mais. O que é importante saber? Que na dúvida, perguntar para o professor ou para alguém que saiba sobre aquele conteúdo, que não adianta fazer uma entrevista e passar a informação errada. Então não pode fugir muito daquilo que foi ensinado, daquilo que está, das folhas que o professor mandou com as cópias, que a grande maioria tem muita dificuldade com cópia, então a escola precisa mandar material impresso daquilo que está no livro. Então é importante seguir aquilo para que não se ensine coisa errada também. Outra forma de se trabalhar, outra estratégia, né, desses princípios de estratégias de ensino-aprendizagem, é compartilhar seus pontos fortes e fracos. Então, o que passa, que eu já ouvi alguns disléxicos falando? Muito fácil para você tentar me passar isso. Você sabe, você não tem dificuldade, você não sou eu, você não sabe o que eu sinto, você não sabe o que eu passo. Eu falo, opa, peraí, né? Assim não. Eu também tenho dificuldades, eu também tenho meus pontos fracos. Eu não sei todas as disciplinas, eu não sou muito boa em química e física, né? Então, mostrar, né? Isso geralmente é feito através desse pequeno diálogo, o primeiro dia ali. Isso é bom, isso é bom, nem só para o disléxico, é para a turma toda. Olha, quando eu era mais jovem, eu tinha muita dificuldade em física e química, mas eu adorava geografia. Então, quando eu fui para a faculdade, nossa, eu amei, porque ali eu estava no meu universo, estudando coisas que eu gostava, mas antes, nossa, química e física, passei muita dificuldade, deixar gerar um debate em sala de aula, você se aproxima. Então, quando você traz as suas dificuldades e o que você fez para superar isso, você se torna uma fonte de inspiração. A mesma coisa os pais, principalmente se forem pais disléxicos. Como é que você virou empresário? Como é que você virou uma professora? Como é que você é uma dona de casa que dá conta de toda essa casa, do marido, dos filhos, do cachorro, do gato e do passarinho? Então, tudo é muito importante para ser conversado. Aproxime o disléxico de vocês, pais e professores. Não aproximar afetivamente, aproximar nos seus pontos fortes e fracos. Jogos é outra estratégia excelente para ortografia, matemática, química, física. Os jogos têm a sua ludicidade, pode ser jogos físicos, jogos no computador, desde que se tenha objetivo, não esses jogos que não tem objetivo que faz a criança ou adolescente viciar. E a atividade escrita. Dentro da atividade escrita, quais são as estratégias? Que é uma das maiores dificuldades do disléxico. Começa na leitura e vai para a escrita, ou a leitura vem junto com a escrita. Trabalhar de forma segmentada, da parte para o todo. Lembra lá da primeira live que eu falei? Então, começar a escrita com palavras, com frases, parágrafos, resumos, com uma história para chegar na redação. Por causa das dificuldades de concatenar as ideias, de organizar as ideias no papel. E para cada etapa dessa tem um porquê, um para quê, um objetivo e uma estratégia. Porque dentro das palavras eu tenho o vocabulário, a ortografia, ortografia e o traçado caligráfico. Que aí, muitas vezes, se for essa dislexia vier junto com o transtorno da coordenação motora, ou dificuldades com a motricidade fina, precisa da ajuda do profissional. E é como eu falei lá na chamada que eu fiz para vocês com relação às lives e ao workshop e ao curso. Isso aqui não substitui intervenção nenhuma. A criança vai continuar no fono, no psicopedagogo, no psicólogo, no professor de reforço. Isso aqui é para auxiliar. Então, quanto mais benefício ele tiver, melhor ele vai conseguir superar essa etapa acadêmica de forma a não querer desistir dos seus estudos, não querer desistir dos seus sonhos. Então, estratégias para frases, porque não adianta esse adolescente chegar lá no 9º ano tendo que fazer uma dissertação, ele ainda está com dificuldade lá na parte de escrita de palavras. Não vai dar certo, a não ser, por mais que se use o escriba, ele precisa compreender aspectos da língua portuguesa
para auxiliar, porque o escriba não vai dizer onde ele tem que botar vírgula, onde ele tem que botar ponto, que vocabulário ele vai usar. O escriba só vai transcrever o que ele fala. E há coisas que precisam ser ensinadas. E aí a gente entra também no grande problema depois, que é na questão da permanência nas faculdades. A gente ainda precisa trabalhar com as adequações dentro de faculdades a nível de graduação e de pós-graduação para o disléxico. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa primeira aula. A nossa segunda aula é sobre ortografia, uma dificuldade relacionada ao uso do M ou N. Vejo vocês na segunda aula. Beijo no coração.